assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Pai e filho acabam se encontrando por coincidência no exato momento em que sua casa é violentamente atacada por um grupo de criminosos liderados por um homem com sede de vingança. O que esses criminosos não imaginavam é que a casa que eles estão tentando invadir é uma fortaleza muito bem preparada por um ex-agente da CIA, que agora, ao lado do seu filho, tem a missão não somente de sobreviver a este ataque, como também de eliminar os inimigos que se aproximarem. Um momento e uma maneira inusitada de fortalecer os laços entre pai e filho, que haviam sido abalados por traumas em seu passado. Juntos, eles formam uma equipe que oferecerá oposição a uma poderosa organização de criminosos. Seria melhor eles nunca terem ousado invadir os limites desta poderosa fortaleza. Imagina um lugar escondido no meio da floresta, onde só ex-agentes secretos podem viver. Um lugar cheio de tecnologia, segurança e defesas para que ninguém de fora consiga entrar. Esse é o esconderijo de Robert, um ex-agente da CIA que já passou por muita coisa na vida e agora só quer ficar tranquilo. Mas, como você já deve imaginar, a paz dele não vai durar muito tempo. Enquanto Robert está lá, curtindo a vida na sua fortaleza segura, o filho dele, Paul, chega para uma visita. Paul não é como o pai. Ele nunca foi agente, nunca treinou para ser um soldado, nem tem o instinto de sobrevivência que Robert tem. Ele é mais um cara comum, tentando entender o que o pai vê de tão especial nesse lugar afastado do mundo. Só que essa visita não poderia ter vindo em um momento pior. Longe dali, um homem perigoso chamado Balzary está preparando um ataque. Ele tem um ódio enorme de Robert por coisas que aconteceram no passado e quer vingança de qualquer jeito. Mas Balzary não vem sozinho. Ele traz um grupo inteiro de mercenários armados até os dentes, prontos para invadir e acabar com tudo. Paul mal chega ao refúgio e já percebe que o clima ali é meio estranho. Ele tenta conversar com o pai, entender o que realmente acontece naquele lugar. Mas Robert é daqueles caras que falam pouco e observam muito. Ele sabe que algo não está certo. Seu instinto diz que algo ruim está para acontecer. E ele está certo. De repente, os sistemas de segurança da fortaleza começam a alertar sobre uma invasão. As câmeras mostram vários homens se aproximando da área, todos fortemente armados. A tranquilidade do lugar vira um caos em segundos. Robert percebe que esse não é um ataque qualquer. Esses caras vieram preparados. Eles sabem como desativar parte da segurança e já têm um plano para invadir. Paul, que nunca passou por nada parecido, entra em pânico. Mas Robert, com toda a calma do mundo, já começa a agir. Ele sabe que a única chance de sobreviver é usar o que a fortaleza tem de melhor: armadilhas, tecnologia e estratégia. Mas ele também sabe que isso não será fácil. Enquanto Balzary e seus homens começam a avançar, Robert leva Paul para uma sala segura, cheia de monitores que mostram cada canto do lugar. É ali que ele explica: esses homens querem nos matar. E se a gente não for mais esperto do que eles, é isso que vai acontecer. Paul engole seco. Ele nunca pensou que ia acabar no meio de algo assim. Os invasores começam a atirar, tentando derrubar as defesas da fortaleza. Alguns são eliminados por armadilhas espalhadas pelo terreno, mas outros conseguem avançar. Balzary, do lado de fora, sorri. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai encontrar Robert. E quando isso acontecer, ele quer olhar nos olhos dele antes de puxar o gatilho. Dentro da fortaleza, Robert já está armando um plano. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Mas Paul ainda está em choque, tentando processar tudo. Ele nunca segurou uma arma na vida e agora está no meio de um ataque mortal. Robert percebe isso e diz: se você quiser sair vivo daqui, precisa confiar em mim. E então começa o jogo de gato e rato. Balzary e seus homens tentam entrar, enquanto Robert e Paul tentam se manter um passo à frente. Mas a questão é: será que Paul está pronto para enfrentar isso? E será que Robert, mesmo sendo um veterano de guerra, tem como vencer um inimigo tão determinado? A confusão começa de verdade agora. Balzary e seus homens já conseguiram invadir parte da fortaleza, e Robert sabe que se eles avançarem mais, vai ficar difícil sair vivo dessa. Mas ele não é qualquer um.
Ele passou anos lidando com gente perigosa e sabe exatamente o que fazer. Paul, por outro lado, está tremendo. Ele nunca segurou uma arma, nunca precisou lutar pela vida. E agora está preso com um bando de assassinos tentando derrubar a porta. Balzari não tem pressa. Ele quer saborear essa vingança. Então, em vez de atacar tudo de uma vez, ele começa a mandar seus homens em pequenos grupos para explorar a fortaleza. Mas Robert já esperava isso. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Primeiro, ele guia Paul por corredores escondidos. Aqui não é só uma casa, é uma armadilha gigante. E ele não está exagerando. Assim que os primeiros mercenários entram, bum! O chão se abre debaixo deles, e eles caem direto em um buraco cheio de estacas. Já era para eles. Os outros começam a perceber que essa missão não vai ser tão fácil quanto pensavam. Mas Balzari não liga. Continuem! Ele grita. Mais homens avançam, mas Robert já armou outra surpresa. Ele ativa um sistema que solta gás lacrimogêneo em um dos corredores. Os mercenários começam a tossir, mal conseguem enxergar. E nesse momento, Robert aparece do nada e derruba 2 deles com um golpe preciso, rápido e silencioso. Paul assiste a tudo, sem acreditar. Meu pai é um monstro, ele pensa. Mas um monstro do lado certo. Enquanto Robert lida com os invasores, Paul fica para trás, tentando controlar o medo. Mas a sorte dele acaba rápido. Um dos mercenários consegue se infiltrar e pega Paul de surpresa. Ele aponta a arma e diz: "Hora de morrer, garoto." Paul congela. Ele nunca esteve tão perto da morte. Mas no último segundo, ele se lembra de algo que o pai disse: "Use o que tem ao seu redor." Ele olha para a parede e vê uma barra de ferro solta. Num movimento rápido, puxa a barra e acerta o inimigo na cabeça. O cara cai, mas ainda está consciente. Paul, desesperado, pega a arma dele e, sem pensar muito, aperta o gatilho. O tiro ecoa pela fortaleza. Paul nunca tinha matado ninguém antes. Ele fica parado, ofegante, sem acreditar no que fez. Mas não tem tempo para pensar. Se ele não se mexer, vai ser o próximo a cair. Do lado de fora, Balzari ouve o tiro e sorri. Parece que o filhinho está aprendendo, mas ele não está preocupado com Paul. Ele quer Robert. E ele finalmente consegue o que quer. Depois de muita perseguição pelos corredores, Balzari e Robert ficam frente a frente. "Você não mudou nada, Robert," Balzari diz. "Ainda acha que pode vencer qualquer um." Robert não responde. Ele só levanta a arma. Balzari Road. "Se fosse tão fácil, eu já estaria morto, não acha?" E então, antes que Robert possa atirar, um dos mercenários surge por trás e acerta ele com uma coronhada. Robert cai no chão, atordoado. Paul vê tudo pelo sistema de câmeras e sente o coração disparar. "Meu pai tá ferrado." Balzari amarra Robert e começa a torturá-lo. Ele quer que Robert sofra antes de morrer. "Você me destruiu no passado. Agora eu vou acabar com tudo o que você ama." Paul ouve isso e sabe que tem que agir. Mas como? Ele é só um cara normal. E do outro lado tem um exército de assassinos. Mas então ele lembra o que Robert sempre disse: a vitória não vai para o mais forte, mas para o mais esperto. Paul olha para o painel de segurança. Ele vê algo que pode mudar tudo. A situação não podia estar pior. Robert está preso, ensanguentado e amarrado a uma cadeira, enquanto Balzari anda de um lado para o outro, provocando. "Sabe, eu poderia acabar com você agora, mas onde estaria a graça nisso?" Ele quer ver Robert sofrer, quer que ele sinta o peso da derrota antes do tiro final. Paul vê tudo pelas câmeras e sente o desespero batendo forte. Ele nunca esteve tão apavorado. "Meu pai sempre foi o herói, sempre soube o que fazer, mas agora sou eu quem tem que salvá-lo. Só tem um problema. Ele não faz ideia de como. Ele respira fundo e tenta pensar como o pai. O que eu tenho ao meu favor?" Então ele vê no painel de controle algo que pode virar o jogo, o protocolo de defesa máxima da fortaleza. Mas tem um detalhe: uma vez ativado, não tem volta. Isso significa que todas as armadilhas, todas as defesas da base vão ser ativadas ao máximo. Se Paul fizer isso, ninguém que estiver dentro da fortaleza estará seguro, nem mesmo ele e o pai. Mas ele não tem escolha. Ele ativa o sistema. Luzes vermelhas piscam por toda a fortaleza, alarmes começam a tocar. Balzari e seus homens olham ao redor, confusos. De repente, metralhadoras automáticas saem das paredes e começam a disparar. O caos toma conta.
Os mercenários tentam correr para se proteger, mas são atingidos um por um. Outros caem em buracos ocultos ou são eletrocutados por fios de alta tensão escondidos no chão. A fortaleza inteira se transforma em uma máquina de destruição. Balzary percebe o que está acontecendo e grita: "O que diabos é isso?" Robert, mesmo ferido, sorri. "Isso, meu amigo, é a minha casa." Aproveitando a distração, ele se solta das amarras e derruba o capanga mais próximo. Em segundos, ele está de volta ao jogo. Paul corre pelos corredores, desviando dos destroços e balas perdidas. Ele finalmente chega até o pai, que já pegou uma arma e está pronto para a revanche. Pai e filho acabam se encontrando por coincidência no exato momento em que sua casa é violentamente atacada por um grupo de criminosos liderados por um homem com sede de vingança. O que esses criminosos não imaginavam é que a casa que eles estão tentando invadir é uma fortaleza muito bem preparada por um ex-agente da CIA, que agora, ao lado do seu filho, tem a missão não somente de sobreviver a este ataque, como também de eliminar os inimigos que se aproximarem. Um momento e uma maneira inusitada de fortalecer os laços entre pai e filho, que haviam sido abalados por traumas em seu passado. Juntos, eles formam uma equipe que oferecerá oposição a uma poderosa organização de criminosos. Seria melhor eles nunca terem ousado invadir os limites desta poderosa fortaleza. Imagina um lugar escondido no meio da floresta, onde só ex-agentes secretos podem viver. Um lugar cheio de tecnologia, segurança e defesas para que ninguém de fora consiga entrar. Esse é o esconderijo de Robert, um ex-agente da CIA que já passou por muita coisa na vida e agora só quer ficar tranquilo. Mas, como você já deve imaginar, a paz dele não vai durar muito tempo. Enquanto Robert está lá, curtindo a vida na sua fortaleza segura, o filho dele, Paul, chega para uma visita. Paul não é como o pai. Ele nunca foi agente, nunca treinou para ser um soldado, nem tem o instinto de sobrevivência que Robert tem. Ele é mais um cara comum, tentando entender o que o pai vê de tão especial nesse lugar afastado do mundo. Só que essa visita não poderia ter vindo em um momento pior. Longe dali, um homem perigoso chamado Balzary está preparando um ataque. Ele tem um ódio enorme de Robert por coisas que aconteceram no passado e quer vingança de qualquer jeito. Mas Balzary não vem sozinho. Ele traz um grupo inteiro de mercenários armados até os dentes, prontos para invadir e acabar com tudo. Paul mal chega ao refúgio e já percebe que o clima ali é meio estranho. Ele tenta conversar com o pai, entender o que realmente acontece naquele lugar. Mas Robert é daqueles caras que falam pouco e observam muito. Ele sabe que algo não está certo. Seu instinto diz que algo ruim está para acontecer. E ele está certo. De repente, os sistemas de segurança da fortaleza começam a alertar sobre uma invasão. As câmeras mostram vários homens se aproximando da área, todos fortemente armados. A tranquilidade do lugar vira um caos em segundos. Robert percebe que esse não é um ataque qualquer. Esses caras vieram preparados. Eles sabem como desativar parte da segurança e já têm um plano para invadir. Paul, que nunca passou por nada parecido, entra em pânico. Mas Robert, com toda a calma do mundo, já começa a agir. Ele sabe que a única chance de sobreviver é usar o que a fortaleza tem de melhor: armadilhas, tecnologia e estratégia. Mas ele também sabe que isso não será fácil. Enquanto Balzary e seus homens começam a avançar, Robert leva Paul para uma sala segura, cheia de monitores que mostram cada canto do lugar. É ali que ele explica: esses homens querem nos matar, e se a gente não for mais esperto do que eles, é isso que vai acontecer. Paul engole seco. Ele nunca pensou que ia acabar no meio de algo assim. Os invasores começam a atirar, tentando derrubar as defesas da fortaleza. Alguns são eliminados por armadilhas espalhadas pelo terreno, mas outros conseguem avançar. Balzary, do lado de fora, sorri. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai encontrar Robert. E quando isso acontecer, ele quer olhar nos olhos dele antes de puxar o gatilho. Dentro da fortaleza, Robert já está armando um plano. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Mas Paul ainda está em choque, tentando processar tudo. Ele nunca segurou uma arma na vida e agora está no meio de um ataque mortal. Robert percebe isso e diz: se você quiser sair vivo daqui, precisa confiar em mim. E então começa o jogo de gato e rato. Balzary e seus homens tentam entrar,
enquanto Robert e Paul tentam se manter um passo à frente. Mas a questão é, será que Paul está pronto para enfrentar isso? E será que Robert, mesmo sendo um veterano de guerra, tem como vencer um inimigo tão determinado? A confusão começa de verdade agora. Balzary e seus homens já conseguiram invadir parte da fortaleza, e Robert sabe que se eles avançarem mais, vai ficar difícil sair vivo dessa. Mas ele não é qualquer um. Ele passou anos lidando com gente perigosa e sabe exatamente o que fazer. Paul, por outro lado, está tremendo. Ele nunca segurou uma arma, nunca precisou lutar pela vida. E agora está preso com um bando de assassinos tentando derrubar a porta. Balzary não tem pressa. Ele quer saborear essa vingança. Então, em vez de atacar tudo de uma vez, ele começa a mandar seus homens em pequenos grupos para explorar a fortaleza. Mas Robert já esperava isso. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Primeiro, ele guia Paul por corredores escondidos. Aqui não é só uma casa, é uma armadilha gigante. E ele não está exagerando. Assim que os primeiros mercenários entram, bum! O chão se abre debaixo deles, e eles caem direto em um buraco cheio de estacas. Já era para eles. Os outros começam a perceber que essa missão não vai ser tão fácil quanto pensavam. Mas Balzary não liga. Continuem! Ele grita. Mais homens avançam, mas Robert já armou outra surpresa. Ele ativa um sistema que solta gás lacrimogêneo em um dos corredores. Os mercenários começam a tossir, mal conseguem enxergar. E nesse momento, Robert aparece do nada e derruba 2 deles com um golpe preciso, rápido e silencioso. Paul assiste a tudo, sem acreditar. Meu pai é um monstro, ele pensa. Mas um monstro do lado certo. Enquanto Robert lida com os invasores, Paul fica para trás, tentando controlar o medo. Mas a sorte dele acaba rápido. Um dos mercenários consegue se infiltrar e pega Paul de surpresa. Ele aponta a arma e diz: "Hora de morrer, garoto." Paul congela. Ele nunca esteve tão perto da morte. Mas no último segundo, ele se lembra de algo que o pai disse: "Use o que tem ao seu redor." Ele olha para a parede e vê uma barra de ferro solta. Num movimento rápido, puxa a barra e acerta o inimigo na cabeça. O cara cai, mas ainda está consciente. Paul, desesperado, pega a arma dele e, sem pensar muito, aperta o gatilho. O tiro ecoa pela fortaleza. Paul nunca tinha matado ninguém antes. Ele fica parado, ofegante, sem acreditar no que fez. Mas não tem tempo para pensar. Se ele não se mexer, vai ser o próximo a cair. Do lado de fora, Balzary ouve o tiro e sorri. Parece que o filhinho está aprendendo, mas ele não está preocupado com Paul. Ele quer Robert, e ele finalmente consegue o que quer. Depois de muita perseguição pelos corredores, Balzary e Robert ficam frente a frente. "Você não mudou nada, Robert," Balzary diz. "Ainda acha que pode vencer qualquer um." Robert não responde. Ele só levanta a arma. Balzary Road. "Se fosse tão fácil, eu já estaria morto, não acha?" E então, antes que Robert possa atirar, um dos mercenários surge por trás e acerta ele com uma coronhada. Robert cai no chão, atordoado. Paul vê tudo pelo sistema de câmeras e sente o coração disparar. "Meu pai tá ferrado." Balzary amarra Robert e começa a torturá-lo. Ele quer que Robert sofra antes de morrer. "Você me destruiu no passado. Agora eu vou acabar com tudo o que você ama." Paul ouve isso e sabe que tem que agir. Mas como? Ele é só um cara normal. E do outro lado tem um exército de assassinos. Mas então ele lembra o que Robert sempre disse: a vitória não vai para o mais forte, mas para o mais esperto. Paul olha para o painel de segurança. Ele vê algo que pode mudar tudo. A situação não podia estar pior. Robert está preso, ensanguentado e amarrado a uma cadeira, enquanto Balzary anda de um lado para o outro, provocando. "Sabe, eu poderia acabar com você agora, mas onde estaria a graça nisso?" Ele quer ver Robert sofrer, quer que ele sinta o peso da derrota antes do tiro final. Paul vê tudo pelas câmeras e sente o desespero batendo forte. Ele nunca esteve tão apavorado. "Meu pai sempre foi o herói, sempre soube o que fazer, mas agora sou eu quem tem que salvá-lo. Só tem um problema. Ele não faz ideia de como. Ele respira fundo e tenta pensar como o pai. O que eu tenho ao meu favor?" Então ele vê no painel de controle algo que pode virar o jogo. O protocolo de defesa máxima da fortaleza. Mas tem um detalhe. Uma vez ativado, não tem volta.
Isso significa que todas as armadilhas, todas as defesas da base vão ser ativadas ao máximo. Se Paul fizer isso, ninguém que estiver dentro da fortaleza estará seguro, nem mesmo ele e o pai. Mas ele não tem escolha. Ele ativa o sistema. Luzes vermelhas piscam por toda a fortaleza, alarmes começam a tocar. Balzari e seus homens olham ao redor, confusos. De repente, metralhadoras automáticas saem das paredes e começam a disparar. O caos toma conta. Os mercenários tentam correr para se proteger, mas são atingidos um por um. Outros caem em buracos ocultos ou são eletrocutados por fios de alta tensão escondidos no chão. A fortaleza inteira se transforma em uma máquina de destruição. Balzari percebe o que está acontecendo e grita: "O que diabos é isso?" Robert, mesmo ferido, sorri. "Isso, meu amigo, é a minha casa." Aproveitando a distração, ele se solta das amarras e derruba o capanga mais próximo. Em segundos, ele está de volta ao jogo. Paul corre pelos corredores, desviando dos destroços e balas perdidas. Ele finalmente chega até o pai, que já pegou uma arma e está pronto para a revanche. Pai e filho acabam se encontrando por coincidência no exato momento em que sua casa é violentamente atacada por um grupo de criminosos liderados por um homem com sede de vingança. O que esses criminosos não imaginavam é que a casa que eles estão tentando invadir é uma fortaleza muito bem preparada por um ex-agente da CIA, que agora, ao lado do seu filho, tem a missão não somente de sobreviver a este ataque, como também de eliminar os inimigos que se aproximarem. Um momento e uma maneira inusitada de fortalecer os laços entre pai e filho, que haviam sido abalados por traumas em seu passado. Juntos, eles formam uma equipe que oferecerá oposição a uma poderosa organização de criminosos. Seria melhor eles nunca terem ousado invadir os limites desta poderosa fortaleza. Imagina um lugar escondido no meio da floresta, onde só ex-agentes secretos podem viver. Um lugar cheio de tecnologia, segurança e defesas para que ninguém de fora consiga entrar. Esse é o esconderijo de Robert, um ex-agente da CIA que já passou por muita coisa na vida e agora só quer ficar tranquilo. Mas, como você já deve imaginar, a paz dele não vai durar muito tempo. Enquanto Robert está lá, curtindo a vida na sua fortaleza segura, o filho dele, Paul, chega para uma visita. Paul não é como o pai. Ele nunca foi agente, nunca treinou para ser um soldado, nem tem o instinto de sobrevivência que Robert tem. Ele é mais um cara comum, tentando entender o que o pai vê de tão especial nesse lugar afastado do mundo. Só que essa visita não poderia ter vindo em um momento pior. Longe dali, um homem perigoso chamado Balzari está preparando um ataque. Ele tem um ódio enorme de Robert por coisas que aconteceram no passado e quer vingança de qualquer jeito. Mas Balzari não vem sozinho. Ele traz um grupo inteiro de mercenários armados até os dentes, prontos para invadir e acabar com tudo. Paul mal chega ao refúgio e já percebe que o clima ali é meio estranho. Ele tenta conversar com o pai, entender o que realmente acontece naquele lugar. Mas Robert é daqueles caras que falam pouco e observam muito. Ele sabe que algo não está certo. Seu instinto diz que algo ruim está para acontecer. E ele está certo. De repente, os sistemas de segurança da fortaleza começam a alertar sobre uma invasão. As câmeras mostram vários homens se aproximando da área, todos fortemente armados. A tranquilidade do lugar vira um caos em segundos. Robert percebe que esse não é um ataque qualquer. Esses caras vieram preparados. Eles sabem como desativar parte da segurança e já têm um plano para invadir. Paul, que nunca passou por nada parecido, entra em pânico. Mas Robert, com toda a calma do mundo, já começa a agir. Ele sabe que a única chance de sobreviver é usar o que a fortaleza tem de melhor: armadilhas, tecnologia e estratégia. Mas ele também sabe que isso não será fácil. Enquanto Balzari e seus homens começam a avançar, Robert leva Paul para uma sala segura, cheia de monitores que mostram cada canto do lugar. É ali que ele explica: esses homens querem nos matar. E se a gente não for mais esperto do que eles, é isso que vai acontecer. Paul engole seco. Ele nunca pensou que ia acabar no meio de algo assim. Os invasores começam a atirar, tentando derrubar as defesas da fortaleza. Alguns são eliminados por armadilhas espalhadas pelo terreno, mas outros conseguem avançar. Balzari, do lado de fora, sorri. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai encontrar Robert. E quando isso acontecer, ele quer olhar nos olhos dele antes de puxar o gatilho.
Dentro da fortaleza, Robert já está armando um plano. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Mas Paul ainda está em choque, tentando processar tudo. Ele nunca segurou uma arma na vida e agora está no meio de um ataque mortal. Robert percebe isso e diz: "Se você quiser sair vivo daqui, precisa confiar em mim." E então começa o jogo de gato e rato. Balzary e seus homens tentam entrar, enquanto Robert e Paul tentam se manter um passo à frente. Mas a questão é, será que Paul está pronto para enfrentar isso? E será que Robert, mesmo sendo um veterano de guerra, tem como vencer um inimigo tão determinado? A confusão começa de verdade agora. Balzary e seus homens já conseguiram invadir parte da fortaleza, e Robert sabe que se eles avançarem mais, vai ficar difícil sair vivo dessa. Mas ele não é qualquer um. Ele passou anos lidando com gente perigosa e sabe exatamente o que fazer. Paul, por outro lado, está tremendo. Ele nunca segurou uma arma, nunca precisou lutar pela vida. E agora está preso com um bando de assassinos tentando derrubar a porta. Balzary não tem pressa. Ele quer saborear essa vingança. Então, em vez de atacar tudo de uma vez, ele começa a mandar seus homens em pequenos grupos para explorar a fortaleza. Mas Robert já esperava isso. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Primeiro, ele guia Paul por corredores escondidos. Aqui não é só uma casa, é uma armadilha gigante. E ele não está exagerando. Assim que os primeiros mercenários entram, bum! O chão se abre debaixo deles, e eles caem direto em um buraco cheio de estacas. Já era para eles. Os outros começam a perceber que essa missão não vai ser tão fácil quanto pensavam. Mas Balzary não liga. "Continuem!" ele grita. Mais homens avançam, mas Robert já armou outra surpresa. Ele ativa um sistema que solta gás lacrimogêneo em um dos corredores. Os mercenários começam a tossir, mal conseguem enxergar. E nesse momento, Robert aparece do nada e derruba 2 deles com um golpe preciso, rápido e silencioso. Paul assiste a tudo, sem acreditar. "Meu pai é um monstro", ele pensa. Mas um monstro do lado certo. Enquanto Robert lida com os invasores, Paul fica para trás, tentando controlar o medo. Mas a sorte dele acaba rápido. Um dos mercenários consegue se infiltrar e pega Paul de surpresa. Ele aponta a arma e diz: "Hora de morrer, garoto." Paul congela. Ele nunca esteve tão perto da morte. Mas no último segundo, ele se lembra de algo que o pai disse: "Use o que tem ao seu redor." Ele olha para a parede e vê uma barra de ferro solta. Num movimento rápido, puxa a barra e acerta o inimigo na cabeça. O cara cai, mas ainda está consciente. Paul, desesperado, pega a arma dele e, sem pensar muito, aperta o gatilho. O tiro ecoa pela fortaleza. Paul nunca tinha matado ninguém antes. Ele fica parado, ofegante, sem acreditar no que fez. Mas não tem tempo para pensar. Se ele não se mexer, vai ser o próximo a cair. Do lado de fora, Balzary ouve o tiro e sorri. Parece que o filhinho está aprendendo, mas ele não está preocupado com Paul. Ele quer Robert, e ele finalmente consegue o que quer. Depois de muita perseguição pelos corredores, Balzary e Robert ficam frente a frente. "Você não mudou nada, Robert", Balzary diz. "Ainda acha que pode vencer qualquer um." Robert não responde. Ele só levanta a arma. Balzary Road. "Se fosse tão fácil, eu já estaria morto, não acha?" E então, antes que Robert possa atirar, um dos mercenários surge por trás e acerta ele com uma coronhada. Robert cai no chão, atordoado. Paul vê tudo pelo sistema de câmeras e sente o coração disparar. "Meu pai tá ferrado." Balzary amarra Robert e começa a torturá-lo. Ele quer que Robert sofra antes de morrer. "Você me destruiu no passado. Agora eu vou acabar com tudo o que você ama." Paul ouve isso e sabe que tem que agir. Mas como? Ele é só um cara normal. E do outro lado tem um exército de assassinos. Mas então ele lembra o que Robert sempre disse: a vitória não vai para o mais forte, mas para o mais esperto. Paul olha para o painel de segurança. Ele vê algo que pode mudar tudo. A situação não podia estar pior. Robert está preso, ensanguentado e amarrado a uma cadeira, enquanto Balzary anda de um lado para o outro, provocando. "Sabe, eu poderia acabar com você agora, mas onde estaria a graça nisso?" Ele quer ver Robert sofrer, quer que ele sinta o peso da derrota antes do tiro final.
Paul vê tudo pelas câmeras e sente o desespero batendo forte. Ele nunca esteve tão apavorado. Meu pai sempre foi o herói, sempre soube o que fazer, mas agora sou eu quem tem que salvá-lo. Só tem um problema. Ele não faz ideia de como. Ele respira fundo e tenta pensar como o pai. O que eu tenho ao meu favor? Então ele vê no painel de controle algo que pode virar o jogo, o protocolo de defesa máxima da fortaleza. Mas tem um detalhe. Uma vez ativado, não tem volta. Isso significa que todas as armadilhas, todas as defesas da base vão ser ativadas ao máximo. Se Paul fizer isso, ninguém que estiver dentro da fortaleza estará seguro, nem mesmo ele e o pai. Mas ele não tem escolha. Ele ativa o sistema. Luzes vermelhas piscam por toda a fortaleza, alarmes começam a tocar. Balzary e seus homens olham ao redor, confusos. De repente, metralhadoras automáticas saem das paredes e começam a disparar. O caos toma conta. Os mercenários tentam correr para se proteger, mas são atingidos um por um. Outros caem em buracos ocultos ou são eletrocutados por fios de alta tensão escondidos no chão. A fortaleza inteira se transforma em uma máquina de destruição. Balzary percebe o que está acontecendo e grita: "O que diabos é isso?" Robert, mesmo ferido, sorri. "Isso, meu amigo, é a minha casa." Aproveitando a distração, ele se solta das amarras e derruba o capanga mais próximo. Em segundos, ele está de volta ao jogo. Paul corre pelos corredores, desviando dos destroços e balas perdidas. Ele finalmente chega até o pai, que já pegou uma arma e está pronto para a revanche. Pai e filho acabam se encontrando por coincidência no exato momento em que sua casa é violentamente atacada por um grupo de criminosos liderados por um homem com sede de vingança. O que esses criminosos não imaginavam é que a casa que eles estão tentando invadir é uma fortaleza muito bem preparada por um ex-agente da CIA, que agora, ao lado do seu filho, tem a missão não somente de sobreviver a este ataque, como também de eliminar os inimigos que se aproximarem. Um momento e uma maneira inusitada de fortalecer os laços entre pai e filho, que haviam sido abalados por traumas em seu passado. Juntos, eles formam uma equipe que oferecerá oposição a uma poderosa organização de criminosos. Seria melhor eles nunca terem ousado invadir os limites desta poderosa fortaleza. Imagina um lugar escondido no meio da floresta, onde só ex-agentes secretos podem viver. Um lugar cheio de tecnologia, segurança e defesas para que ninguém de fora consiga entrar. Esse é o esconderijo de Robert, um ex-agente da CIA que já passou por muita coisa na vida e agora só quer ficar tranquilo. Mas, como você já deve imaginar, a paz dele não vai durar muito tempo. Enquanto Robert está lá, curtindo a vida na sua fortaleza segura, o filho dele, Paul, chega para uma visita. Paul não é como o pai. Ele nunca foi agente, nunca treinou para ser um soldado, nem tem o instinto de sobrevivência que Robert tem. Ele é mais um cara comum, tentando entender o que o pai vê de tão especial nesse lugar afastado do mundo. Só que essa visita não poderia ter vindo em um momento pior. Longe dali, um homem perigoso chamado Balzary está preparando um ataque. Ele tem um ódio enorme de Robert por coisas que aconteceram no passado e quer vingança de qualquer jeito. Mas Balzary não vem sozinho. Ele traz um grupo inteiro de mercenários armados até os dentes, prontos para invadir e acabar com tudo. Paul mal chega ao refúgio e já percebe que o clima ali é meio estranho. Ele tenta conversar com o pai, entender o que realmente acontece naquele lugar. Mas Robert é daqueles caras que falam pouco e observam muito. Ele sabe que algo não está certo. Seu instinto diz que algo ruim está para acontecer. E ele está certo. De repente, os sistemas de segurança da fortaleza começam a alertar sobre uma invasão. As câmeras mostram vários homens se aproximando da área, todos fortemente armados. A tranquilidade do lugar vira um caos em segundos. Robert percebe que esse não é um ataque qualquer. Esses caras vieram preparados. Eles sabem como desativar parte da segurança e já têm um plano para invadir. Paul, que nunca passou por nada parecido, entra em pânico. Mas Robert, com toda a calma do mundo, já começa a agir. Ele sabe que a única chance de sobreviver é usar o que a fortaleza tem de melhor: armadilhas, tecnologia e estratégia. Mas ele também sabe que isso não será fácil. Enquanto Balzary e seus homens começam a avançar, Robert leva Paul para uma sala segura, cheia de monitores que mostram cada canto do lugar. É ali que ele explica: esses homens querem nos matar.
E se a gente não for mais esperto do que eles, é isso que vai acontecer. Paul engole seco. Ele nunca pensou que ia acabar no meio de algo assim. Os invasores começam a atirar, tentando derrubar as defesas da fortaleza. Alguns são eliminados por armadilhas espalhadas pelo terreno, mas outros conseguem avançar. Balzary, do lado de fora, sorri. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai encontrar Robert. E quando isso acontecer, ele quer olhar nos olhos dele antes de puxar o gatilho. Dentro da fortaleza, Robert já está armando um plano. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Mas Paul ainda está em choque, tentando processar tudo. Ele nunca segurou uma arma na vida e agora está no meio de um ataque mortal. Robert percebe isso e diz: "Se você quiser sair vivo daqui, precisa confiar em mim." E então começa o jogo de gato e rato. Balzary e seus homens tentam entrar, enquanto Robert e Paul tentam se manter um passo à frente. Mas a questão é, será que Paul está pronto para enfrentar isso? E será que Robert, mesmo sendo um veterano de guerra, tem como vencer um inimigo tão determinado? A confusão começa de verdade agora. Balzary e seus homens já conseguiram invadir parte da fortaleza, e Robert sabe que se eles avançarem mais, vai ficar difícil sair vivo dessa. Mas ele não é qualquer um. Ele passou anos lidando com gente perigosa e sabe exatamente o que fazer. Paul, por outro lado, está tremendo. Ele nunca segurou uma arma, nunca precisou lutar pela vida. E agora está preso com um bando de assassinos tentando derrubar a porta. Balzary não tem pressa. Ele quer saborear essa vingança. Então, em vez de atacar tudo de uma vez, ele começa a mandar seus homens em pequenos grupos para explorar a fortaleza. Mas Robert já esperava isso. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Primeiro, ele guia Paul por corredores escondidos. Aqui não é só uma casa, é uma armadilha gigante. E ele não está exagerando. Assim que os primeiros mercenários entram, bum! O chão se abre debaixo deles, e eles caem direto em um buraco cheio de estacas. Já era para eles. Os outros começam a perceber que essa missão não vai ser tão fácil quanto pensavam. Mas Balzary não liga. "Continuem!" ele grita. Mais homens avançam, mas Robert já armou outra surpresa. Ele ativa um sistema que solta gás lacrimogêneo em um dos corredores. Os mercenários começam a tossir, mal conseguem enxergar. E nesse momento, Robert aparece do nada e derruba 2 deles com um golpe preciso, rápido e silencioso. Paul assiste a tudo, sem acreditar. "Meu pai é um monstro", ele pensa. Mas um monstro do lado certo. Enquanto Robert lida com os invasores, Paul fica para trás, tentando controlar o medo. Mas a sorte dele acaba rápido. Um dos mercenários consegue se infiltrar e pega Paul de surpresa. Ele aponta a arma e diz: "Hora de morrer, garoto." Paul congela. Ele nunca esteve tão perto da morte. Mas no último segundo, ele se lembra de algo que o pai disse: "Use o que tem ao seu redor." Ele olha para a parede e vê uma barra de ferro solta. Num movimento rápido, puxa a barra e acerta o inimigo na cabeça. O cara cai, mas ainda está consciente. Paul, desesperado, pega a arma dele e, sem pensar muito, aperta o gatilho. O tiro ecoa pela fortaleza. Paul nunca tinha matado ninguém antes. Ele fica parado, ofegante, sem acreditar no que fez. Mas não tem tempo para pensar. Se ele não se mexer, vai ser o próximo a cair. Do lado de fora, Balzary ouve o tiro e sorri. Parece que o filhinho está aprendendo, mas ele não está preocupado com Paul. Ele quer Robert. E ele finalmente consegue o que quer. Depois de muita perseguição pelos corredores, Balzary e Robert ficam frente a frente. "Você não mudou nada, Robert", Balzary diz. "Ainda acha que pode vencer qualquer um." Robert não responde. Ele só levanta a arma. Balzary Road. "Se fosse tão fácil, eu já estaria morto, não acha?" E então, antes que Robert possa atirar, um dos mercenários surge por trás e acerta ele com uma coronhada. Robert cai no chão, atordoado. Paul vê tudo pelo sistema de câmeras e sente o coração disparar. "Meu pai tá ferrado." Balzary amarra Robert e começa a torturá-lo. Ele quer que Robert sofra antes de morrer. "Você me destruiu no passado. Agora eu vou acabar com tudo o que você ama." Paul ouve isso e sabe que tem que agir. Mas como? Ele é só um cara normal. E do outro lado tem um exército de assassinos. Mas então ele lembra o que Robert sempre disse:
A vitória não vai para o mais forte, mas para o mais esperto. Paul olha para o painel de segurança. Ele vê algo que pode mudar tudo. A situação não podia estar pior. Robert está preso, ensanguentado e amarrado a uma cadeira, enquanto Balzary anda de um lado para o outro, provocando. Sabe, eu poderia acabar com você agora, mas onde estaria a graça nisso? Ele quer ver Robert sofrer, quer que ele sinta o peso da derrota antes do tiro final. Paul vê tudo pelas câmeras e sente o desespero batendo forte. Ele nunca esteve tão apavorado. Meu pai sempre foi o herói, sempre soube o que fazer, mas agora sou eu quem tem que salvá-lo. Só tem um problema. Ele não faz ideia de como. Ele respira fundo e tenta pensar como o pai. O que eu tenho ao meu favor? Então ele vê no painel de controle algo que pode virar o jogo. O protocolo de defesa máxima da fortaleza. Mas tem um detalhe. Uma vez ativado, não tem volta. Isso significa que todas as armadilhas, todas as defesas da base vão ser ativadas ao máximo. Se Paul fizer isso, ninguém que estiver dentro da fortaleza estará seguro, nem mesmo ele e o pai. Mas ele não tem escolha. Ele ativa o sistema. Luzes vermelhas piscam por toda a fortaleza, alarmes começam a tocar. Balzary e seus homens olham ao redor, confusos. De repente, metralhadoras automáticas saem das paredes e começam a disparar. O caos toma conta. Os mercenários tentam correr para se proteger, mas são atingidos um por um. Outros caem em buracos ocultos ou são eletrocutados por fios de alta tensão escondidos no chão. A fortaleza inteira se transforma em uma máquina de destruição. Balzary percebe o que está acontecendo e grita: "O que diabos é isso?" Robert, mesmo ferido, sorri. "Isso, meu amigo, é a minha casa." Aproveitando a distração, ele se solta das amarras e derruba o capanga mais próximo. Em segundos, ele está de volta ao jogo. Paul corre pelos corredores, desviando dos destroços e balas perdidas. Ele finalmente chega até o pai, que já pegou uma arma e está pronto para a revanche. Pai e filho acabam se encontrando por coincidência no exato momento em que sua casa é violentamente atacada por um grupo de criminosos liderados por um homem com sede de vingança. O que esses criminosos não imaginavam é que a casa que eles estão tentando invadir é uma fortaleza muito bem preparada por um ex-agente da CIA, que agora, ao lado do seu filho, tem a missão não somente de sobreviver a este ataque, como também de eliminar os inimigos que se aproximarem. Um momento e uma maneira inusitada de fortalecer os laços entre pai e filho, que haviam sido abalados por traumas em seu passado. Juntos, eles formam uma equipe que oferecerá oposição a uma poderosa organização de criminosos. Seria melhor eles nunca terem ousado invadir os limites desta poderosa fortaleza. Imagina um lugar escondido no meio da floresta, onde só ex-agentes secretos podem viver. Um lugar cheio de tecnologia, segurança e defesas para que ninguém de fora consiga entrar. Esse é o esconderijo de Robert, um ex-agente da CIA que já passou por muita coisa na vida e agora só quer ficar tranquilo. Mas, como você já deve imaginar, a paz dele não vai durar muito tempo. Enquanto Robert está lá, curtindo a vida na sua fortaleza segura, o filho dele, Paul, chega para uma visita. Paul não é como o pai. Ele nunca foi agente, nunca treinou para ser um soldado, nem tem o instinto de sobrevivência que Robert tem. Ele é mais um cara comum, tentando entender o que o pai vê de tão especial nesse lugar afastado do mundo. Só que essa visita não poderia ter vindo em um momento pior. Longe dali, um homem perigoso chamado Balzary está preparando um ataque. Ele tem um ódio enorme de Robert por coisas que aconteceram no passado e quer vingança de qualquer jeito. Mas Balzary não vem sozinho. Ele traz um grupo inteiro de mercenários armados até os dentes, prontos para invadir e acabar com tudo. Paul mal chega ao refúgio e já percebe que o clima ali é meio estranho. Ele tenta conversar com o pai, entender o que realmente acontece naquele lugar. Mas Robert é daqueles caras que falam pouco e observam muito. Ele sabe que algo não está certo. Seu instinto diz que algo ruim está para acontecer. E ele está certo. De repente, os sistemas de segurança da fortaleza começam a alertar sobre uma invasão. As câmeras mostram vários homens se aproximando da área, todos fortemente armados. A tranquilidade do lugar vira um caos em segundos. Robert percebe que esse não é um ataque qualquer. Esses caras vieram preparados. Eles sabem como desativar parte da segurança e já têm um plano para invadir. Paul, que nunca passou por nada parecido, entra em pânico.
Mas Robert, com toda a calma do mundo, já começa a agir. Ele sabe que a única chance de sobreviver é usar o que a fortaleza tem de melhor: armadilhas, tecnologia e estratégia. Mas ele também sabe que isso não será fácil. Enquanto Balzari e seus homens começam a avançar, Robert leva Paul para uma sala segura, cheia de monitores que mostram cada canto do lugar. É ali que ele explica: esses homens querem nos matar, e se a gente não for mais esperto do que eles, é isso que vai acontecer. Paul engole seco. Ele nunca pensou que ia acabar no meio de algo assim. Os invasores começam a atirar, tentando derrubar as defesas da fortaleza. Alguns são eliminados por armadilhas espalhadas pelo terreno, mas outros conseguem avançar. Balzari, do lado de fora, sorri. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai encontrar Robert. E quando isso acontecer, ele quer olhar nos olhos dele antes de puxar o gatilho. Dentro da fortaleza, Robert já está armando um plano. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Mas Paul ainda está em choque, tentando processar tudo. Ele nunca segurou uma arma na vida e agora está no meio de um ataque mortal. Robert percebe isso e diz: se você quiser sair vivo daqui, precisa confiar em mim. E então começa o jogo de gato e rato. Balzari e seus homens tentam entrar, enquanto Robert e Paul tentam se manter um passo à frente. Mas a questão é: será que Paul está pronto para enfrentar isso? E será que Robert, mesmo sendo um veterano de guerra, tem como vencer um inimigo tão determinado? A confusão começa de verdade agora. Balzari e seus homens já conseguiram invadir parte da fortaleza, e Robert sabe que se eles avançarem mais, vai ficar difícil sair vivo dessa. Mas ele não é qualquer um. Ele passou anos lidando com gente perigosa e sabe exatamente o que fazer. Paul, por outro lado, está tremendo. Ele nunca segurou uma arma, nunca precisou lutar pela vida. E agora está preso com um bando de assassinos tentando derrubar a porta. Balzari não tem pressa. Ele quer saborear essa vingança. Então, em vez de atacar tudo de uma vez, ele começa a mandar seus homens em pequenos grupos para explorar a fortaleza. Mas Robert já esperava isso. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Primeiro, ele guia Paul por corredores escondidos. Aqui não é só uma casa, é uma armadilha gigante. E ele não está exagerando. Assim que os primeiros mercenários entram, bum! O chão se abre debaixo deles, e eles caem direto em um buraco cheio de estacas. Já era para eles. Os outros começam a perceber que essa missão não vai ser tão fácil quanto pensavam. Mas Balzari não liga. Continuem! Ele grita. Mais homens avançam, mas Robert já armou outra surpresa. Ele ativa um sistema que solta gás lacrimogêneo em um dos corredores. Os mercenários começam a tossir, mal conseguem enxergar. E nesse momento, Robert aparece do nada e derruba 2 deles com um golpe preciso, rápido e silencioso. Paul assiste a tudo, sem acreditar. Meu pai é um monstro, ele pensa. Mas um monstro do lado certo. Enquanto Robert lida com os invasores, Paul fica para trás, tentando controlar o medo. Mas a sorte dele acaba rápido. Um dos mercenários consegue se infiltrar e pega Paul de surpresa. Ele aponta a arma e diz: hora de morrer, garoto. Paul congela. Ele nunca esteve tão perto da morte. Mas no último segundo, ele se lembra de algo que o pai disse: use o que tem ao seu redor. Ele olha para a parede e vê uma barra de ferro solta. Num movimento rápido, puxa a barra e acerta o inimigo na cabeça. O cara cai, mas ainda está consciente. Paul, desesperado, pega a arma dele e, sem pensar muito, aperta o gatilho. O tiro ecoa pela fortaleza. Paul nunca tinha matado ninguém antes. Ele fica parado, ofegante, sem acreditar no que fez. Mas não tem tempo para pensar. Se ele não se mexer, vai ser o próximo a cair. Do lado de fora, Balzari ouve o tiro e sorri. Parece que o filhinho está aprendendo, mas ele não está preocupado com Paul. Ele quer Robert. E ele finalmente consegue o que quer. Depois de muita perseguição pelos corredores, Balzari e Robert ficam frente a frente. Você não mudou nada, Robert, Balzari diz. Ainda acha que pode vencer qualquer um. Robert não responde. Ele só levanta a arma. Balzari Road. Se fosse tão fácil, eu já estaria morto, não acha? E então, antes que Robert possa atirar, um dos mercenários surge por trás e acerta ele com uma coronhada. Robert cai no chão, atordoado.
Paul vê tudo pelo sistema de câmeras e sente o coração disparar. Meu pai tá ferrado. Balzary amarra Robert e começa a torturá-lo. Ele quer que Robert sofra antes de morrer. Você me destruiu no passado. Agora eu vou acabar com tudo o que você ama. Paul ouve isso e sabe que tem que agir. Mas como? Ele é só um cara normal. E do outro lado tem um exército de assassinos. Mas então ele lembra o que Robert sempre disse. A vitória não vai para o mais forte, mas para o mais esperto. Paul olha para o painel de segurança. Ele vê algo que pode mudar tudo. A situação não podia estar pior. Robert está preso, ensanguentado e amarrado a uma cadeira, enquanto Balzary anda de um lado para o outro, provocando. Sabe, eu poderia acabar com você agora, mas onde estaria a graça nisso? Ele quer ver Robert sofrer, quer que ele sinta o peso da derrota antes do tiro final. Paul vê tudo pelas câmeras e sente o desespero batendo forte. Ele nunca esteve tão apavorado. Meu pai sempre foi o herói, sempre soube o que fazer, mas agora sou eu quem tem que salvá-lo. Só tem um problema. Ele não faz ideia de como. Ele respira fundo e tenta pensar como o pai. O que eu tenho ao meu favor? Então ele vê no painel de controle algo que pode virar o jogo. O protocolo de defesa máxima da fortaleza. Mas tem um detalhe. Uma vez ativado, não tem volta. Isso significa que todas as armadilhas, todas as defesas da base, vão ser ativadas ao máximo. Se Paul fizer isso, ninguém que estiver dentro da fortaleza estará seguro, nem mesmo ele e o pai. Mas ele não tem escolha. Ele ativa o sistema. Luzes vermelhas piscam por toda a fortaleza, alarmes começam a tocar. Balzary e seus homens olham ao redor, confusos. De repente, metralhadoras automáticas saem das paredes e começam a disparar. O caos toma conta. Os mercenários tentam correr para se proteger, mas são atingidos um por um. Outros caem em buracos ocultos ou são eletrocutados por fios de alta tensão escondidos no chão. A fortaleza inteira se transforma em uma máquina de destruição. Balzary percebe o que está acontecendo e grita: "O que diabos é isso?" Robert, mesmo ferido, sorri. "Isso, meu amigo, é a minha casa." Aproveitando a distração, ele se solta das amarras e derruba o capanga mais próximo. Em segundos, ele está de volta ao jogo. Paul corre pelos corredores, desviando dos destroços e balas perdidas. Ele finalmente chega até o pai, que já pegou uma arma e está pronto para a revanche. Pai e filho acabam se encontrando por coincidência no exato momento em que sua casa é violentamente atacada por um grupo de criminosos liderados por um homem com sede de vingança. O que esses criminosos não imaginavam é que a casa que eles estão tentando invadir é uma fortaleza muito bem preparada por um ex-agente da CIA, que agora, ao lado do seu filho, tem a missão não somente de sobreviver a este ataque, como também de eliminar os inimigos que se aproximarem. Um momento e uma maneira inusitada de fortalecer os laços entre pai e filho, que haviam sido abalados por traumas em seu passado. Juntos, eles formam uma equipe que oferecerá oposição a uma poderosa organização de criminosos. Seria melhor eles nunca terem ousado invadir os limites desta poderosa fortaleza. Imagina um lugar escondido no meio da floresta, onde só ex-agentes secretos podem viver. Um lugar cheio de tecnologia, segurança e defesas para que ninguém de fora consiga entrar. Esse é o esconderijo de Robert, um ex-agente da CIA que já passou por muita coisa na vida e agora só quer ficar tranquilo. Mas, como você já deve imaginar, a paz dele não vai durar muito tempo. Enquanto Robert está lá, curtindo a vida na sua fortaleza segura, o filho dele, Paul, chega para uma visita. Paul não é como o pai. Ele nunca foi agente, nunca treinou para ser um soldado, nem tem o instinto de sobrevivência que Robert tem. Ele é mais um cara comum, tentando entender o que o pai vê de tão especial nesse lugar afastado do mundo. Só que essa visita não poderia ter vindo em um momento pior. Longe dali, um homem perigoso chamado Balzary está preparando um ataque. Ele tem um ódio enorme de Robert por coisas que aconteceram no passado e quer vingança de qualquer jeito. Mas Balzary não vem sozinho. Ele traz um grupo inteiro de mercenários armados até os dentes, prontos para invadir e acabar com tudo. Paul mal chega ao refúgio e já percebe que o clima ali é meio estranho. Ele tenta conversar com o pai, entender o que realmente acontece naquele lugar. Mas Robert é daqueles caras que falam pouco e observam muito. Ele sabe que algo não está certo. Seu instinto diz que algo ruim está para acontecer. E ele está certo.
De repente, os sistemas de segurança da fortaleza começam a alertar sobre uma invasão. As câmeras mostram vários homens se aproximando da área, todos fortemente armados. A tranquilidade do lugar vira um caos em segundos. Robert percebe que esse não é um ataque qualquer. Esses caras vieram preparados. Eles sabem como desativar parte da segurança e já têm um plano para invadir. Paul, que nunca passou por nada parecido, entra em pânico. Mas Robert, com toda a calma do mundo, já começa a agir. Ele sabe que a única chance de sobreviver é usar o que a fortaleza tem de melhor: armadilhas, tecnologia e estratégia. Mas ele também sabe que isso não será fácil. Enquanto Balzari e seus homens começam a avançar, Robert leva Paul para uma sala segura, cheia de monitores que mostram cada canto do lugar. É ali que ele explica: esses homens querem nos matar. E se a gente não for mais esperto do que eles, é isso que vai acontecer. Paul engole seco. Ele nunca pensou que ia acabar no meio de algo assim. Os invasores começam a atirar, tentando derrubar as defesas da fortaleza. Alguns são eliminados por armadilhas espalhadas pelo terreno, mas outros conseguem avançar. Balzari, do lado de fora, sorri. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai encontrar Robert. E quando isso acontecer, ele quer olhar nos olhos dele antes de puxar o gatilho. Dentro da fortaleza, Robert já está armando um plano. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Mas Paul ainda está em choque, tentando processar tudo. Ele nunca segurou uma arma na vida e agora está no meio de um ataque mortal. Robert percebe isso e diz: se você quiser sair vivo daqui, precisa confiar em mim. E então começa o jogo de gato e rato. Balzari e seus homens tentam entrar, enquanto Robert e Paul tentam se manter um passo à frente. Mas a questão é: será que Paul está pronto para enfrentar isso? E será que Robert, mesmo sendo um veterano de guerra, tem como vencer um inimigo tão determinado? A confusão começa de verdade agora. Balzari e seus homens já conseguiram invadir parte da fortaleza, e Robert sabe que se eles avançarem mais, vai ficar difícil sair vivo dessa. Mas ele não é qualquer um. Ele passou anos lidando com gente perigosa e sabe exatamente o que fazer. Paul, por outro lado, está tremendo. Ele nunca segurou uma arma, nunca precisou lutar pela vida. E agora está preso com um bando de assassinos tentando derrubar a porta. Balzari não tem pressa. Ele quer saborear essa vingança. Então, em vez de atacar tudo de uma vez, ele começa a mandar seus homens em pequenos grupos para explorar a fortaleza. Mas Robert já esperava isso. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Primeiro, ele guia Paul por corredores escondidos. Aqui não é só uma casa, é uma armadilha gigante. E ele não está exagerando. Assim que os primeiros mercenários entram, bum! O chão se abre debaixo deles, e eles caem direto em um buraco cheio de estacas. Já era para eles. Os outros começam a perceber que essa missão não vai ser tão fácil quanto pensavam. Mas Balzari não liga. Continuem! Ele grita. Mais homens avançam, mas Robert já armou outra surpresa. Ele ativa um sistema que solta gás lacrimogêneo em um dos corredores. Os mercenários começam a tossir, mal conseguem enxergar. E nesse momento, Robert aparece do nada e derruba 2 deles com um golpe preciso, rápido e silencioso. Paul assiste a tudo, sem acreditar. Meu pai é um monstro, ele pensa. Mas um monstro do lado certo. Enquanto Robert lida com os invasores, Paul fica para trás, tentando controlar o medo. Mas a sorte dele acaba rápido. Um dos mercenários consegue se infiltrar e pega Paul de surpresa. Ele aponta a arma e diz: hora de morrer, garoto. Paul congela. Ele nunca esteve tão perto da morte. Mas no último segundo, ele se lembra de algo que o pai disse: use o que tem ao seu redor. Ele olha para a parede e vê uma barra de ferro solta. Num movimento rápido, puxa a barra e acerta o inimigo na cabeça. O cara cai, mas ainda está consciente. Paul, desesperado, pega a arma dele e, sem pensar muito, aperta o gatilho. O tiro ecoa pela fortaleza. Paul nunca tinha matado ninguém antes. Ele fica parado, ofegante, sem acreditar no que fez. Mas não tem tempo para pensar. Se ele não se mexer, vai ser o próximo a cair. Do lado de fora, Balzari ouve o tiro e sorri. Parece que o filhinho está aprendendo, mas ele não está preocupado com Paul. Ele quer Robert. E ele finalmente consegue o que quer.
Depois de muita perseguição pelos corredores, Balzary e Robert ficam frente a frente. Você não mudou nada, Robert, Balzary diz. Ainda acha que pode vencer qualquer um. Robert não responde. Ele só levanta a arma. Balzary Road. Se fosse tão fácil, eu já estaria morto, não acha? E então, antes que Robert possa atirar, um dos mercenários surge por trás e acerta ele com uma coronhada. Robert cai no chão, atordoado. Paul vê tudo pelo sistema de câmeras e sente o coração disparar. Meu pai tá ferrado. Balzary amarra Robert e começa a torturá-lo. Ele quer que Robert sofra antes de morrer. Você me destruiu no passado. Agora eu vou acabar com tudo o que você ama. Paul ouve isso e sabe que tem que agir. Mas como? Ele é só um cara normal. E do outro lado tem um exército de assassinos. Mas então ele lembra o que Robert sempre disse. A vitória não vai para o mais forte, mas para o mais esperto. Paul olha para o painel de segurança. Ele vê algo que pode mudar tudo. A situação não podia estar pior. Robert está preso, ensanguentado e amarrado a uma cadeira, enquanto Balzary anda de um lado para o outro, provocando. Sabe, eu poderia acabar com você agora, mas onde estaria a graça nisso? Ele quer ver Robert sofrer, quer que ele sinta o peso da derrota antes do tiro final. Paul vê tudo pelas câmeras e sente o desespero batendo forte. Ele nunca esteve tão apavorado. Meu pai sempre foi o herói, sempre soube o que fazer, mas agora sou eu quem tem que salvá-lo. Só tem um problema. Ele não faz ideia de como. Ele respira fundo e tenta pensar como o pai. O que eu tenho ao meu favor? Então ele vê no painel de controle algo que pode virar o jogo. O protocolo de defesa máxima da fortaleza. Mas tem um detalhe. Uma vez ativado, não tem volta. Isso significa que todas as armadilhas, todas as defesas da base vão ser ativadas ao máximo. Se Paul fizer isso, ninguém que estiver dentro da fortaleza estará seguro, nem mesmo ele e o pai. Mas ele não tem escolha. Ele ativa o sistema. Luzes vermelhas piscam por toda a fortaleza, alarmes começam a tocar. Balzary e seus homens olham ao redor, confusos. De repente, metralhadoras automáticas saem das paredes e começam a disparar. O caos toma conta. Os mercenários tentam correr para se proteger, mas são atingidos um por um. Outros caem em buracos ocultos ou são eletrocutados por fios de alta tensão escondidos no chão. A fortaleza inteira se transforma em uma máquina de destruição. Balzary percebe o que está acontecendo e grita: "O que diabos é isso?" Robert, mesmo ferido, sorri. "Isso, meu amigo, é a minha casa." Aproveitando a distração, ele se solta das amarras e derruba o capanga mais próximo. Em segundos, ele está de volta ao jogo. Paul corre pelos corredores, desviando dos destroços e balas perdidas. Ele finalmente chega até o pai, que já pegou uma arma e está pronto para a revanche. Pai e filho acabam se encontrando por coincidência no exato momento em que sua casa é violentamente atacada por um grupo de criminosos liderados por um homem com sede de vingança. O que esses criminosos não imaginavam é que a casa que eles estão tentando invadir é uma fortaleza muito bem preparada por um ex-agente da CIA, que agora, ao lado do seu filho, tem a missão não somente de sobreviver a este ataque, como também de eliminar os inimigos que se aproximarem. Um momento e uma maneira inusitada de fortalecer os laços entre pai e filho, que haviam sido abalados por traumas em seu passado. Juntos, eles formam uma equipe que oferecerá oposição a uma poderosa organização de criminosos. Seria melhor eles nunca terem ousado invadir os limites desta poderosa fortaleza. Imagina um lugar escondido no meio da floresta, onde só ex-agentes secretos podem viver. Um lugar cheio de tecnologia, segurança e defesas para que ninguém de fora consiga entrar. Esse é o esconderijo de Robert, um ex-agente da CIA que já passou por muita coisa na vida e agora só quer ficar tranquilo. Mas, como você já deve imaginar, a paz dele não vai durar muito tempo. Enquanto Robert está lá, curtindo a vida na sua fortaleza segura, o filho dele, Paul, chega para uma visita. Paul não é como o pai. Ele nunca foi agente, nunca treinou para ser um soldado, nem tem o instinto de sobrevivência que Robert tem. Ele é mais um cara comum, tentando entender o que o pai vê de tão especial nesse lugar afastado do mundo. Só que essa visita não poderia ter vindo em um momento pior. Longe dali, um homem perigoso chamado Balzary está preparando um ataque. Ele tem um ódio enorme de Robert por coisas que aconteceram no passado e quer vingança de qualquer jeito. Mas Balzary não vem sozinho.
Ele traz um grupo inteiro de mercenários armados até os dentes, prontos para invadir e acabar com tudo. Paul mal chega ao refúgio e já percebe que o clima ali é meio estranho. Ele tenta conversar com o pai, entender o que realmente acontece naquele lugar. Mas Robert é daqueles caras que falam pouco e observam muito. Ele sabe que algo não está certo. Seu instinto diz que algo ruim está para acontecer. E ele está certo. De repente, os sistemas de segurança da fortaleza começam a alertar sobre uma invasão. As câmeras mostram vários homens se aproximando da área, todos fortemente armados. A tranquilidade do lugar vira um caos em segundos. Robert percebe que esse não é um ataque qualquer. Esses caras vieram preparados. Eles sabem como desativar parte da segurança e já têm um plano para invadir. Paul, que nunca passou por nada parecido, entra em pânico. Mas Robert, com toda a calma do mundo, já começa a agir. Ele sabe que a única chance de sobreviver é usar o que a fortaleza tem de melhor: armadilhas, tecnologia e estratégia. Mas ele também sabe que isso não será fácil. Enquanto Balzari e seus homens começam a avançar, Robert leva Paul para uma sala segura, cheia de monitores que mostram cada canto do lugar. É ali que ele explica: esses homens querem nos matar. E se a gente não for mais esperto do que eles, é isso que vai acontecer. Paul engole seco. Ele nunca pensou que ia acabar no meio de algo assim. Os invasores começam a atirar, tentando derrubar as defesas da fortaleza. Alguns são eliminados por armadilhas espalhadas pelo terreno, mas outros conseguem avançar. Balzari, do lado de fora, sorri. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai encontrar Robert. E quando isso acontecer, ele quer olhar nos olhos dele antes de puxar o gatilho. Dentro da fortaleza, Robert já está armando um plano. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Mas Paul ainda está em choque, tentando processar tudo. Ele nunca segurou uma arma na vida e agora está no meio de um ataque mortal. Robert percebe isso e diz: se você quiser sair vivo daqui, precisa confiar em mim. E então começa o jogo de gato e rato. Balzari e seus homens tentam entrar, enquanto Robert e Paul tentam se manter um passo à frente. Mas a questão é: será que Paul está pronto para enfrentar isso? E será que Robert, mesmo sendo um veterano de guerra, tem como vencer um inimigo tão determinado? A confusão começa de verdade agora. Balzari e seus homens já conseguiram invadir parte da fortaleza. E Robert sabe que se eles avançarem mais, vai ficar difícil sair vivo dessa. Mas ele não é qualquer um. Ele passou anos lidando com gente perigosa e sabe exatamente o que fazer. Paul, por outro lado, está tremendo. Ele nunca segurou uma arma, nunca precisou lutar pela vida. E agora está preso com um bando de assassinos tentando derrubar a porta. Balzari não tem pressa. Ele quer saborear essa vingança. Então, em vez de atacar tudo de uma vez, ele começa a mandar seus homens em pequenos grupos para explorar a fortaleza. Mas Robert já esperava isso. Ele conhece cada canto daquele lugar e sabe como usar isso a seu favor. Primeiro, ele guia Paul por corredores escondidos. Aqui não é só uma casa, é uma armadilha gigante. E ele não está exagerando. Assim que os primeiros mercenários entram, bum! O chão se abre debaixo deles, e eles caem direto em um buraco cheio de estacas. Já era para eles. Os outros começam a perceber que essa missão não vai ser tão fácil quanto pensavam. Mas Balzari não liga. Continuem! Ele grita. Mais homens avançam, mas Robert já armou outra surpresa. Ele ativa um sistema que solta gás lacrimogêneo em um dos corredores. Os mercenários começam a tossir, mal conseguem enxergar. E nesse momento, Robert aparece do nada e derruba 2 deles com um golpe preciso, rápido e silencioso. Paul assiste a tudo, sem acreditar. Meu pai é um monstro, ele pensa. Mas um monstro do lado certo. Enquanto Robert lida com os invasores, Paul fica para trás, tentando controlar o medo. Mas a sorte dele acaba rápido. Um dos mercenários consegue se infiltrar e pega Paul de surpresa. Ele aponta a arma e diz: hora de morrer, garoto. Paul congela. Ele nunca esteve tão perto da morte. Mas no último segundo, ele se lembra de algo que o pai disse: use o que tem ao seu redor. Ele olha para a parede e vê uma barra de ferro solta. Num movimento rápido, puxa a barra e acerta o inimigo na cabeça. O cara cai, mas ainda está consciente. Paul, desesperado, pega a arma dele e, sem pensar muito,
Aperta o gatilho. O tiro ecoa pela fortaleza. Paul nunca tinha matado ninguém antes. Ele fica parado, ofegante, sem acreditar no que fez. Mas não tem tempo para pensar. Se ele não se mexer, vai ser o próximo a cair. Do lado de fora, Balzary ouve o tiro e sorri. Parece que o filhinho está aprendendo, mas ele não está preocupado com Paul. Ele quer Robert, e ele finalmente consegue o que quer. Depois de muita perseguição pelos corredores, Balzary e Robert ficam frente a frente. Você não mudou nada, Robert, Balzary diz. Ainda acha que pode vencer qualquer um. Robert não responde. Ele só levanta a arma. Balzary Road. Se fosse tão fácil, eu já estaria morto, não acha? E então, antes que Robert possa atirar, um dos mercenários surge por trás e acerta ele com uma coronhada. Robert cai no chão, atordoado. Paul vê tudo pelo sistema de câmeras e sente o coração disparar. Meu pai tá ferrado. Balzary amarra Robert e começa a torturá-lo. Ele quer que Robert sofra antes de morrer. Você me destruiu no passado. Agora eu vou acabar com tudo o que você ama. Paul ouve isso e sabe que tem que agir. Mas como? Ele é só um cara normal. E do outro lado tem um exército de assassinos. Mas então ele lembra o que Robert sempre disse. A vitória não vai para o mais forte, mas para o mais esperto. Paul olha para o painel de segurança. Ele vê algo que pode mudar tudo. A situação não podia estar pior. Robert está preso, ensanguentado e amarrado a uma cadeira, enquanto Balzary anda de um lado para o outro, provocando. Sabe, eu poderia acabar com você agora, mas onde estaria a graça nisso? Ele quer ver Robert sofrer, quer que ele sinta o peso da derrota antes do tiro final. Paul vê tudo pelas câmeras e sente o desespero batendo forte. Ele nunca esteve tão apavorado. Meu pai sempre foi o herói, sempre soube o que fazer, mas agora sou eu quem tem que salvá-lo. Só tem um problema. Ele não faz ideia de como. Ele respira fundo e tenta pensar como o pai. O que eu tenho ao meu favor? Então ele vê no painel de controle algo que pode virar o jogo. O protocolo de defesa máxima da fortaleza. Mas tem um detalhe. Uma vez ativado, não tem volta. Isso significa que todas as armadilhas, todas as defesas da base vão ser ativadas ao máximo. Se Paul fizer isso, ninguém que estiver dentro da fortaleza estará seguro, nem mesmo ele e o pai. Mas ele não tem escolha. Ele ativa o sistema. Luzes vermelhas piscam por toda a fortaleza, alarmes começam a tocar. Balzary e seus homens olham ao redor, confusos. De repente, metralhadoras automáticas saem das paredes e começam a disparar. O caos toma conta. Os mercenários tentam correr para se proteger, mas são atingidos um por um. Outros caem em buracos ocultos ou são eletrocutados por fios de alta tensão escondidos no chão. A fortaleza inteira se transforma em uma máquina de destruição. Balzary percebe o que está acontecendo e grita: "O que diabos é isso?" Robert, mesmo ferido, sorri. "Isso, meu amigo, é a minha casa." Aproveitando a distração, ele se solta das amarras e derruba o capanga mais próximo. Em segundos, ele está de volta ao jogo. Paul corre pelos corredores, desviando dos destroços e balas perdidas. Ele finalmente chega até o pai, que já pegou uma arma e está pronto para a revanche. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.